Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanhou a gente em 2023, 110 episódios, e em 2024 a gente vai vir com várias novidades, muitos episódios e muita gente boa sentada nessa cadeira. E hoje eu vou falar com um cara que é especialista em gestão de academia, só que a gente vai falar como desenvolver um plano financeiro para a sua academia de natação, a parte mais importante, o dinheiro. Então eu trouxe Rogério Soares para falar sobre isso. Muito obrigado pela presença, Rogério. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos lá, vamos falar sobre dinheiro, né? Que todo mundo gosta, né? A entrevista anterior a gente falou como montar, gerir e ter sucesso no negócio aquático. Se você não assistiu, corre lá e assista essa entrevista para você que está começando um negócio aquático, ou você quer expandir o seu negócio, ou quer mais ainda, vai lá no Congresso Brasileiro de Natação Infantil, que lá dentro tem o pezinho Summit US4, que no dia 6 de abril ele vai falar como montar e ter sucesso aí, como gerir um complexo aquático. Mas vamos lá, antes de iniciar no assunto, agradecer os nossos parceiros, que graças a eles esse projeto continua andando. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de afogamentos. Então, uma ONG criada em 95 para reduzir o número de afogamento no Brasil, que é a primeira causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você realizar aí no momento que você quiser, onde quiser e quantas vezes quiser, todos certificados. O aplicativo da Swim Track, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, criando meta, vendo a evolução do seu aluno e, acima de tudo, retendo esse aluno dentro da sua academia ou nas aulas de personal. A Flote, materiais pedagógicos da Flote, eu estou aqui com o quebra-cabeça da Flote, material durável, material colorido para as crianças, que afunda, que você utiliza na borda e pode utilizar ele de diversas maneiras. Ele pode virar um objeto e o peixe que cor sair é o exercício que ele vai fazer. Então, cada aluno vai fazer uma série diferente e pega na sorte ali uma forma de você usar o jogo da memória. Mas vamos lá, Rogério, vamos para o assunto que todo mundo quer. Quais são os principais aspectos a se considerar ao desenvolver um plano financeiro para uma academia de natação? Olha, quando a gente fala em projeto financeiro, a gente fala em plano de negócio, os principais aspectos são tamanho, né? Qual o tamanho do negócio que você quer montar, qual o tamanho do investimento, então quanto você vai precisar para que você consiga pôr de pé um complexo aquático e aí um plano de negócio bem feito, que é uma estruturação de um plano de contas. Então, você ter... Hoje a gente já tem números de mercado que a gente sabe o quanto percentualmente cada centro de despesas gasta do seu faturamento. Então, isso precisa estar muito claro, já precisa estar estabelecido. E você respeitar, né, esse plano. Então, não cometer excessos, tanto no investimento, né, no investimento inicial, quanto na operação. E aí, como eu consigo calcular esses custos operacionais básicos? Porque a gente tem desde as despesas fixas, tem as variáveis. Como a gente consegue fazer esse cálculo aí? O começo de tudo é um plano de contas bem feito. Então, é você estabelecer os seus centros de receita, de onde entra o dinheiro, que é a parte boa, né? Então, são as mensalidades, a matrícula, a loja, uma sublocação que você tem, enfim. Então, o centro de receitas. E o centro de despesas, né? Onde você vai, que é bem maior do que o centro de receitas, né? Onde você vai sublocar cada subcentro. Então, você vai ter lá locação, utilidades, que é água, luz, telefone, gás, marketing, material de consumo, manutenção, enfim. Então, é separar isso, né? É que você ter isso separado, e um terceiro centro, que é um centro de investimentos. Então, é você saber claramente para onde está indo o teu dinheiro. Então, você lá em cima você ganha, e aí você tem que saber onde você gasta, onde você investe. E esse é um dos segredos do negócio, né? As pessoas confundem muito gasto com investimento. E aí, quais são os princípios, né? A despesa é todo o capital que você coloca para o negócio funcionar. Então, você está gastando. Então, eu gasto com conta de luz, eu gasto com material de consumo, eu gasto com professor. Isso é gasto, né? É para que
o negócio aconteça. Não dá para você dar aula no escuro, com água fria, sem professor. Então, isso é despesa. Agora, investimento é todo o capital que eu coloco esperando um retorno igual ou maior do que aquilo que eu coloquei. Então, esses conceitos têm que estar muito claros na sua cabeça. Esse é o princípio do negócio. E aí a gente tem mais uma caixinha aí que eu colocaria aí, que é o fundo de caixa. Que às vezes as pessoas esquecem um pouco desse fundo de caixa, porque às vezes a gente lida com coisas imprevisíveis, como veio a pandemia, um professor que precisa ser mandado embora, alguma coisa que acontece, um professor afastado por doença. Quanto você recomenda aí desse faturamento a pessoa criar esse fundo de caixa? Tem uma porcentagem? Tem. Então, o fundo de reserva, né, o fundo de caixa ou o fundo de reserva, ele é extremamente importante. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem e não conseguem fazer. Porque, como eu te falei, hoje a análise vertical ela é muito justa. O que quer dizer isso? O saldo operacional ele é pequeno, então a pessoa ela não consegue guardar. O ideal, né, é que você faça fundos de reserva para os seus centros. Então, por exemplo, o subcentro de folha. Você sabe que no final do ano você tem férias, 13º, né? Isso vai agregar 8% a mais, né? 8% de 13º por mês, 8% de férias por mês, 8% de fundo de garantia. Então, na verdade, o fundo de garantia você já paga, então você já recolhe, você não precisa guardar. Agora, esses 16% férias e 13º, você deveria fazer um fundo de reserva de 16% da tua folha todo mês. Por quê? Porque chegar no final do ano, você não precisa despender um outro valor, um valor maior para pagar, porque você já tem isso num fundo de reserva. E assim sucessivamente, né? Você tem obsolescência dos equipamentos, enfim. O ideal, Renato, é que você tenha uma gestão saudável, que você consiga ter pelo menos um capital de giro à frente. Né? O que quer dizer isso? Que no dia 1º as suas contas já estejam pagas, né? Esse dinheiro já esteja na conta, então você ter um capital de giro na frente e que você consiga reduzir o máximo as suas despesas para que tenha mais saldo operacional para que você consiga fazer um fundo de reserva. E a gente está falando do mundo aquático e todo mundo que trabalha com natação sabe da sazonalidade. Seja aqui no sul ou sudeste que a gente tem época de frio, seja lá no nordeste que a gente tem épocas de chuvas. Então, como lidar com essa sazonalidade na natação que também não é fácil? Tem momentos de alta, momentos de baixa. Então, a notícia boa, cara, é que a sazonalidade melhorou muito. Né? Eu venho de uma época que realmente no inverno não aparecia ninguém. Nas férias não aparecia ninguém. Hoje, essa cultura já mudou. Essa consciência, né, de que não tem férias para natação, não tem chuva. A criança precisa aprender a nadar, ela precisa nadar, ela precisa continuar. O exercício físico como um todo. Né? Então, essa sazonalidade melhorou, mas ela ainda existe. E como você consegue resolver isso? Através de algumas estratégias de planos. Então, por exemplo, nós temos uma regra nos nossos negócios que em janeiro, nós estamos agora em fevereiro. Então, eu não vendo um plano que vai acabar em junho. Né? Isso aqui para o sul-sudeste, como você falou. Por quê? Porque é frio. Então, a chance dessa pessoa não renovar é maior. Então, o que eu faço? Agora, em fevereiro, eu vendo um plano que vai vencer em agosto, setembro. Porque aí já é a retomada do negócio. Então, eu consigo ter faturamento todos esses meses. Na hora de vencer, né? na hora de renovar, ele está com aquela motivação natural da sazonalidade. Opa, agosto, setembro nós estamos voltando. Estão voltando as aulas, o tempo está esquentando. Então, existem algumas estratégias, algumas ferramentas, algumas estratégias na operação em que você consegue aplacar a sazonalidade. Você na outra entrevista falou, tenho a gestão por WhatsApp. E aí alguém coloca lá no seu WhatsApp, não, você tem que vender plano anual, plano semestral, e a pessoa fica fechada aqui, não, tem que vender plano semestral. Você tem que vender planos, mas você também não precisa ficar fechado, que tem que ser sempre semestral, sempre anual. Você pode fechar plano de 5 meses, plano de 8 meses. Por exemplo, as minhas aulas de personal, a grande maioria vai vencer tudo em setembro e outubro. Então, eu tenho vários planos ali anuais, semestrais, e a grande maioria tá tudo ali, que é o momento de alta, que a criança ainda quer fazer aula, o pai ainda quer fazer aula. Então, isso são estratégias que são fundamentais para o seu negócio, senão você vai ter uma baixa ali muito grande. Se todo mundo vencer em junho e julho, você está perdido, né? Além disso, acho que uma outra ideia importante são as campanhas, né? É você manter campanhas constantes sobre a importância da regularidade na prática.
né? Não esperar chegar no inverno. Porque aí chega lá, no metade de junho, você põe um cartazinho lá. Venha nadar no inverno, faz bem. Pô, o cara já está embaixo de descobertas, né? Então, desde agora, já começar um trabalho, falar assim, olha, a regularidade é importante, não falte. Então, tem todo um conceito por trás para que você diminua esse problema que é a sazonalidade. Ah, eu dou uma dica, é só mandar os podcasts da natação criativa, a gente tem Boa. podcast com pediatra, pneumologista, otorrino, tudo falando da importância da natação, os mitos, que natação causa gripe, que não pode nadar no inverno, a importância para o sistema imunológico. É só você compartilhar nosso podcast para os pais, para os alunos, que você vai conseguir essa campanha aí. E aí, uma grande dificuldade das pessoas é a precificação. Então, às vezes, eles precificam errado, eles poderiam estar ganhando mais. Como realizar essa precificação? Que a grande maioria gosta de olhar a grama do vizinho ali. O vizinho cobra tanto, eu vou cobrar tanto. Rapaz, você lembra que nós falamos no passado, aqui na entrevista passada, sobre quando você começar um negócio fazer bem feito, né? E isso está dentro do conceito. Precificação, ela está dentro do conceito do negócio. Às vezes as pessoas já acham que é coisa simples, é como você falou, né? O meu vizinho cobra 250, vou cobrar 249, vou quebrar ele. Né? Então, e não é assim. Existe um estudo muito aprofundado para você conseguir fazer a sua precificação. Quando você está iniciando, é mais fácil. Porque você vai... eu sempre digo, né? Da forma como você inicia, é como as pessoas te enxergam. Isso é muito importante. Quando você já está na operação, que é a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, você precisa adequar. Adequar, às vezes, não é tão fácil. Mas existem algumas regrinhas que são bem interessantes. No início, estudo de mercado. Né? Preciso saber o nível socioeconômico da região que eu estou atuando. Né? Hoje você tem informações no IBGE, vários sites que tem uma caravela, que te dão... Eu, por exemplo, quando eu vou montar um projeto, a primeira coisa que eu faço, eu assino um aplicativo que me dá todas as informações detalhadas sobre a cidade que eu estou atuando. Né? A região, bairro. Então, eu sei lá, nível de emprego, o nível de Pix que é feito, volume de Pix. Então, eu faço um estudo aprofundado do nível socioeconômico, né, para que eu possa estabelecer o meu preço. A IRSA tem um número que diz que as famílias estão dispostas a gastar até 4% do seu faturamento, da sua receita, com exercício físico. Então, eu me baseio nesse número e ele funciona. Então, o que eu faço? Eu faço uma estratificação por classe social, que no Brasil é meio complicado, mas o IBGE tem uma estratificação boa. Então, classe A, classe B, classe C. E aí eu procuro adequar. Por isso que o conceito é tão importante. Quando você já está operando, você precisa identificar primeiro quem é teu público. Se não fez ainda, precisa identificar quem é teu público, qual é o nível socioeconômico dele e fazer uma coisa que eu brinco que é curva de elasticidade de preço. O que quer dizer isso? Eu tenho que, se eu estou percebendo que eu estou muito barato, e como que eu percebo isso? Está lotado, a renovação está muito alta, um dos indicadores disso é que o preço está baixo. Né? E você precisa adequar isso. Então, você começa a trabalhar com a curva de elasticidade de preço. Ou seja, você vai aumentando o teu preço, né? Mais do que a inflação, se você usa o IPCA como uma métrica, como um indicador, um índice, você aumenta mais do que o IPCA. Então, a cada 6 meses, você não precisa aumentar muito, aumenta 2%, 3% para os novos. Né? Isso é imperceptível, a tabela vai se modificando, até chegar num ponto em que o nível de renovação e de novos diminua. Então, vamos falar, uma conta simples de fazer é o seguinte: eu tenho 100 alunos cobrando R$100. Se eu passar para 120 alunos, quantos alunos eu perco? Se eu perder até 115, eu ainda estou no lucro, porque eu estou usando a curva. Agora, quando eu esticar essa curva no limite, ou seja, eu cobro R$100, vou cobrar 120, perco 30 alunos, aí eu estourei o meu elástico. Então, esse é um exercício que você pode fazer o tempo todo. Eu procuro fazer isso, assim, em toda tabela, toda mudança de tabela, eu faço um estudo para ver o que está acontecendo, para saber se eu preciso aumentar ou diminuir meu preço. Mas diminuir preço não pode. Realmente, diminuir preço não é bom. Mas existem algumas estratégias que o aluno nem percebe e você consegue trabalhar com um ticket menor.
E a gente tem o famoso valor percebido, porque às vezes o cliente fala que está pagando caro, mas se ele está pagando caro, porque ele não está enxergando as qualidades e os benefícios que está sendo entregue para ele. Que a gente tem um aplicativo aqui da Swingtrack que entrega avaliações em tempo real na palma da mão do cliente. E às vezes a gente vai em algumas academias e fala, você faz a avaliação? Não, a gente faz internamente aqui, a gente avalia aula a aula, mas ninguém entrega para o cliente. Então, ele não vê que você está vendo a evolução, que você está vendo criança por criança, aluno por aluno, fazendo algo individualizado, porque você não entrega essa avaliação para ele, então ele não tem esse valor percebido sobre um trabalho que você faz. Então, às vezes, você faz um bom trabalho, mas você não mostra isso para o cliente. Queria que você falasse da importância desse valor percebido de você mostrar o que está sendo feito na academia. Aí nós vamos falar de comunicação, né? O nosso grande problema é comunicação. Como um todo, né, nas escolas de natação, é comunicar de uma maneira correta aquilo que você está fazendo. Eu tenho certeza que 90% das escolas de natação fazem um trabalho excelente, porque nós somos bons. Né? O próprio Rafael, que viaja o Brasil, né, o mundo todo, sabe disso. Nós temos uma qualidade de ensino muito boa. E eu não tenho dúvida disso, porque eu visito muitas escolas e sei dos vários métodos. Enfim, o que falta é comunicação. É você trabalhar melhor a tua comunicação, tanto no digital quanto, né, no pessoal, e ter ferramentas para medir essa satisfação e manter. Só, eu vou dar um exemplo rápido, Renato. Nós temos uma metodologia própria, e isso já desde 1990. E a gente vem atualizando essa metodologia, é muito bacana, sou suspeito, obviamente, para falar. E, cara, quando eu comecei, eu fui o primeiro no Brasil a começar com uma ferramenta que chama Medalha, que é uma ferramenta de avaliação de satisfação do cliente, que é excelente. Volto a falar, não sei como as pessoas trabalham sem isso. Pode ser a Medalha, mas pode ser qualquer outra, mas você tem que ter uma ferramenta. E eu percebi o seguinte, que o pessoal gostava, nosso NPS é bom, né? Gira em torno de 70, 75, porém, eu não ouvia falar em metodologia. As pessoas elogiavam, tem 2 perguntas abertas, mas não falavam metodologia. Isso foi já há um bom tempo, foi logo quando eu comecei. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Nós temos uma metodologia muito boa, que funciona, eu garanto que funciona, mas os pais não veem isso. Aí o que a gente fez? Começou a trabalhar, né, a comunicação da metodologia. Além de trabalhar com a metodologia, nós começamos a lançar mão de rascunhos para pintar, jogos da memória, jogo de tabuleiro, tudo com a nossa metodologia. Hoje, quando a gente tem um nuvem de palavras lá, que a gente tem nas avaliações, a que aparece maior é a metodologia. E você comentou aí de métricas, a importância de criar métricas. Quais são essas métricas financeiras, já que é o nosso tema, que são chave para ser acompanhadas regularmente aí para um bom desempenho da academia? Legal. Excelente pergunta, porque o que acontece? Tem algumas pessoas que adoram inventar um número. Então o cara ele mede quantas vezes o cara entra pela catraca sorrindo, quantas vezes a mãe fala oi, enfim. Não adianta você ter 500 indicadores se você não vai fazer nada com eles. Eu sempre digo, é melhor que você tenha 5, 6, que sejam bons e que te deem uma possibilidade de você analisar o todo. Eu tenho uma planilha que chama justamente indicadores, onde eu meço número de visitantes, número de vendas, isso me dá o índice de conversão de vendas, número de pessoas para renovar no mês e quantas renovaram, isso me dá o índice de conversão de renovação. Eu meço a rotatividade, hoje tem o churn, né? Tem o índice de churn, tudo. Eu meço a rotatividade, para mim funciona muito bem, e é uma conta super simples de se fazer, mas eu meço esse percentual todo mês e tenho um parâmetro para isso. Meço também receita, despesa, saldo operacional, e aí eu tenho custo por aluno, saldo por aluno e tenho o número de alunos por metro quadrado. Eu utilizo, em escolas de natação, a gente utiliza número de alunos por metro quadrado de piscina. Isso é muito legal. Isso é um número que a gente desenvolveu. Algumas pessoas disseram que foram eles, mas não foi. Nós que desenvolvemos isso há muito tempo atrás, onde a gente mede o seguinte, você tem uma piscina lá de 5 por 10, então você tem 50 metros quadrados. Quantos alunos você tem nela? Hoje, a gente estabeleceu, vendo números de muitos lugares, que 3 alunos por metro quadrado já é um número legal. É um número interessante. Quanto mais, melhor. E aí, se muito maior do que isso, provavelmente teu preço está baixo. Então, essa é mais uma das métricas. E essa é uma surpresa, é uma
é um número que normalmente as pessoas não têm. O principal é vendas, renovação, saldo operacional e rotatividade. Eu trabalhei em muitas empresas grandes, que muita gente fica pedindo aí um monte de métricas e a pessoa não sabe como utilizar essa métrica, né? Então, às vezes está gastando tempo, gastando serviço, você podia estar se dedicando a outra coisa, fazendo vários relatórios, vários gráficos, que não vai ser utilizado. Então, como você falou, o menos é mais. Exatamente. E que tipo de investimento você classifica aí como prioritário para garantir a qualidade de serviço e satisfação dos clientes? Uou! Ou Então, cara, existe um conjunto, né? Eu acredito que assim, você tem um investimento em estrutura que, de acordo com o teu conceito... Você viu que tudo que a gente está conversando, nós falamos lá no começo, que aquelas perguntinhas, como são importantes. Então, assim, então você tem que, dentro do teu conceito, você tem que ter um investimento em estrutura para oferecer uma coisa adequada ao teu público. Então, esse é um investimento importante. Você tem um investimento em método. Não dá para você abrir mão de tanta coisa legal que tem no mercado. Você tem que ter um método bem feito. Você pode ter o teu método próprio, que você pode trabalhar nele, ele é flexível para as suas necessidades, mas que ele dê resultado. Então, para isso, você precisa investir nele. Não adianta você simplesmente pegar lá a turma 1, 2 e 3 e seja o que Deus quiser. Não, você precisa investir no teu método, precisa investir na comunicação do teu método. Mas, se você, assim... 90% do meu investimento continua sendo em pessoas. Se você quer prestar um serviço de qualidade, invista na capacitação, no treinamento e eu diria que assim, fugiu a palavra, na evolução da tua equipe. Não para de evoluir nunca através dos treinamentos, através de palestras, cursos, enfim, livros. O que você tiver de recurso, né, de recurso para investimento, invista na tua equipe. Eu não tenho a menor dúvida de que é o mais barato e é o mais eficaz para que você tenha uma qualidade de serviço. É criar um conceito, é que esse conceito que a gente conversou, ele esteja em todos os seus funcionários. Então, é desenvolver uma forma de que todo funcionário conheça o conceito da academia, conheça o propósito e esteja alinhado a ela. Isso você só consegue com treinamento. E a gente tem um grande mito, né? Não vou investir no funcionário porque daqui a pouco ele está indo embora. Não vou investir no funcionário porque ele está aqui, está na outra empresa, eu estou fortalecendo a outra empresa. Então, a gente tem alguns mitos ali. E o que difere um local do outro, uma academia do outro, é o atendimento. Porque se a gente for olhar, a metodologia é muito parecida de um lugar para o outro. A estrutura é muito parecida. Os materiais utilizados são muito parecidos. O que faz um lugar de sucesso ou não, eu falo muito que são as pessoas que estão dentro desse negócio. Eu sempre digo que o que dinheiro compra não é diferencial. Porque se você tem dinheiro, eu tenho dinheiro, a gente compra a mesma coisa, acaba não sendo diferencial. O que diferencia é aquilo que você faz, aquilo que você consegue desenvolver de diferente, que justamente são as pessoas, são os talentos, né? Você conseguir... Eu sempre digo o seguinte, esse mito que você falou é real, né? Eu vejo muitos donos de academia que realmente falam isso, mas eu sempre, desde as minhas aulas de pós lá que nós estamos conversando, eu falo para os professores, eu prefiro que um professor fique 6 meses comigo, dando o máximo de si, do que ele fique 5 anos me enganando. E se enganando também, né? Empurrando com a barriga. Eu fui uma vez ministrar um curso lá no Nordeste e eu cheguei uns 3 dias antes, eu fui visitar as academias da região ali, oferecendo o aplicativo da Swingtrack, a plataforma Educar, outros produtos que eu tenho. E aí eu entrei numa academia, a coordenadora veio, me deu um abraço, nossa, adoro o seu trabalho, te acompanho pelas redes sociais, você existe, toda aquela... Aí ela falou, nossa, que legal que você tá aqui. Eu falei, nossa, eu vi que não tem ninguém inscrito da sua academia, né? Vim até aqui te visitar, não tem ninguém no curso. Eu vou fazer o curso daqui 2 dias, não tem ninguém. Não, você tá na academia tal, é meu concorrente, nenhum professor meu faz curso lá na outra academia. E aí você para e pensa, né? Então você deixa o seu concorrente se fortalecer, fazer uma capacitação, mas você não leva os seus professores para outra unidade porque é o concorrente. Então, mas hoje tem tanta possibilidade. Né? Tem o INAT, que eu acho que é o principal e é excelente, né, para capacitação, para evolução, enfim, os assuntos são os mais
acho que os mais modernos, né, com a maior atualização possível, profissionais extremamente renomados. E você tem cursos paralelos, você tem curso na internet, você tem os teus cursos, você tem tanta possibilidade. Você pode levar uma pessoa na tua... Né, uma coisa que eu utilizo muito, eu levo o profissional até a minha academia e customizo o trabalho dele para nós, né? Então faço com que ele entenda o nosso propósito e que ele dê um curso, né, voltado para as nossas necessidades. Enfim, então eu não tenho dúvida que o investimento em pessoas é o melhor investimento que você pode fazer. Então, a gente falou de finanças, a gente falou como montar aí um novo negócio, como expandir esse novo negócio, e tudo isso vai estar no dia 6 de abril, como você disse, lá no INAT, com os melhores profissionais, inclusive você estará lá, dia 6 de abril, das 8h30 às 12 horas, falando sobre o curso para quem quer iniciar um novo projeto na área aquática e para os gestores que querem expandir o seu negócio. Você vai praticamente dar um manual ali para quem quer saber precificar, volume de investimento, construção eficiente, processo de implementação, inauguração, como operar de forma eficaz e outros assuntos. Queria que você finalizasse isso contando um pouquinho aí como que vai ser esse curso, o que você está planejando aí, guardando nas mangas que você não contou nos nossos podcasts. Legal. Então, a ideia, na verdade, é aprofundar esses assuntos, né? Porque são muitos assuntos, mas eu vou procurar justamente fazer como uma espécie de manual para que a gente possa falar sobre tudo. E eu vou procurar, nos mais importantes, a gente ter um aprofundamento. Então, desde a estrutura, desde aquilo que a gente conversou sobre conceito, esse curso, o meu objetivo é que quem tem ideia de montar uma escola de natação, ele saia dali com uma ideia mais elaborada. E quem já tem escola de natação, saia dali com eu diria, com a cabeça fervendo, sabendo quanta mudança ele pode fazer. Porque às vezes a gente está no nosso negócio e a gente não vê as atualizações, né? Não vê o que tem de mais novo em termos de tecnologia, de treinamento, e eu vou procurar passar. Então, de um lado, para quem tem a ideia de montar, que ele melhore essa ideia, e para quem já tem a escola de natação, para que ele possa fazer uma revisão no todo, porque nós vamos falar sobre tudo. Né? Eu vou falar de A a Z, tudo que envolve uma escola de natação. Então não tem como perder, eu estarei lá dentro do Summit do S4 para assistir essa palestra, que é muito importante. Mesmo que você não vai abrir ou não tenha o seu negócio, um dia você pode querer ter, então é importante você ter esses assuntos e aprender sobre isso. Tá na dúvida ainda? Dou 5% de desconto com o cupom Natação Criativa. Acesse o site do INAT, faça a sua inscrição para esse e outros cursos, para o ciclo de palestra, para o curso da Kiki ali de síndrome de Down, curso que você quiser, 5% de desconto. Rogério, muito obrigado pela sua presença e queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quiser te procurar, tiver dúvida, quiser abrir um negócio, uma consultoria, quer visitar a Rubel, saber um pouquinho como que é o dia a dia da academia. Legal, eu que agradeço, Renato, mais uma vez, a possibilidade de poder falar aqui sobre, né, o meu trabalho, sobre tudo aquilo que a gente vem fazendo. Meus contatos são no Instagram, @Rogério S Consultor. O meu e-mail é rogerio@rubel.com.br e vou passar meu WhatsApp, que eu não tinha passado, 11 98363 1825. Pode me procurar, vamos conversar. Se você tem uma ideia, não tem certeza do que você quer fazer, pode me procurar, vamos conversar antes. Eu sempre digo, eu prefiro gastar muito tempo na elaboração da ideia, no projeto, para depois ter uma execução correta. Então, fiquem à vontade para me procurar. As portas estão abertas das minhas academias, para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho. E, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Muito obrigado, Rogério. Antes de terminar, agradecer os nossos parceiros que dão a chancela aí no podcast, levando esse conteúdo de qualidade, que acreditam no projeto da natação criativa. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Prevenir é salvar e educar para não afogar. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos em todas as áreas aí da saúde, para você que quer realizar uma capacitação e não tem tempo, quer correr para o mundo online, entra lá no site, diversos cursos, mais de 100 profissionais envolvidos ali.
O aplicativo da SwingTrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome, agregar valor? Então, levar esse valor que a gente falou hoje, a importância de você agregar valor no seu serviço, não é caro. Consulta a gente aí para ter o seu próprio aplicativo, você que é personal, dono de academia, gestor. E a Flote, que hoje eu estou aqui com o Aquapin da Flote, eu gosto muito de utilizar esse material. Às vezes eu jogo lá no fundo da piscina, as crianças têm que afundar e a cor que eles pegam é o exercício que eles têm que executar. Então a gente consegue utilizar o Aquapin de diversas maneiras ali, não só na iniciação, você consegue usar ali no aperfeiçoamento, no treinamento. Então muito obrigado a todos os parceiros, obrigado Rogério mais uma vez e obrigado a vocês que fazem esse sonho virar realidade. Então, siga o nosso canal, ativa a notificação, que um clique seu é muito importante para fazer esse projeto crescer. Se você gosta, compartilhe esse conteúdo aí, que tenho certeza que mais gente precisa ouvir esse conteúdo. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a você aí do outro lado. Obrigado, Maurício, aí nos bastidores, fazendo esse projeto acontecer. E até a próxima entrevista.